Good afternoon, everybody. My name. Boa tarde a todos. Sou Patrícia Carrera, venho de Madrid, Espanha. Sou reumatologista e para mim é um grande prazer estar aqui hoje e ter sido convidada. E é também um grande prazer apresentar-vos o professor Alan Tyndall, que já trabalha com doentes de esclerodermia há muitos anos e talvez muitos já o conheçam porque ele esteve sempre tão envolvido com os doentes e com o cuidado prestado aos doentes. Devo dizer-vos que ele é um dos melhores investigadores no mundo da esclerodermia. É muito amável, demasiado amável. Caros colegas, caros doentes, é uma tarefa difícil para mim falar-vos sobre problemas que eu nunca tive. O tipo de problemas que vocês enfrentam são maior de qualquer coisa que eu alguma vez tenha tido de enfrentar na minha vida. E não sei como é que vocês conseguem lidar com isto, mas o facto é que lidam e eu admiro-vos imenso por isso. Deram-me uma tarefa muito difícil, porque eu penso que todos sabem que não há uma solução mágica para os vossos problemas em relação ao rosto. E também o conceito de autoestima, a forma como se sentem em relação a vós próprios, é uma área muito complicada. Eu não sou psicólogo, mas sou, no entanto, um ser humano. E no final vou falar-vos sobre aquilo que as pessoas sabem sobre a autoestima e a autoconfiança. Quando eu estava ainda em formação, e penso que a Patrícia concorda, havia uma atmosfera de nihilismo em relação à esclerodermia. Não há nada a fazer. Ia-se ao médico e o médico dizia, aguente. Isso mudou. Por exemplo, ensinaram-me, não sei quanto à Patrícia, mas a mim ensinaram-me que nunca se opera a acumulação de cálcio, porque isso só iria causar mais problemas. Isso não é verdade. Há 30 anos era verdade, mas a cirurgia plástica melhorou imenso e, portanto, sim, eu retiro estas calcificações dolorosas e os meus doentes ficam muito satisfeitos. Trabalho com um cirurgião plástico excelente, que já conheço há 20 anos, e eu sei que ele faz o que é certo. No entanto, nos últimos 10 a 15 anos, houve uma explosão de terapêuticas para a beleza. Todos temos de ser perfeitamente bonitos. Não há muitas pessoas, para além da Patrícia e da Annie, que são perfeitas. A maior parte de nós tem de viver com o que tem. No entanto, estes centros oferecem-vos tratamentos que, por vezes, são muito irrealistas. E é por isso que eu digo que eu espero que a minha apresentação seja otimista, mas realista, porque eu acredito que sou um terapeuta otimista, que tento coisas que não são perigosas, mas que podem ajudar. Com essa introdução, nos próximos 10 minutos, gostaria de vos falar de problemas como a pele esticada na cara, as rugas à volta da boca, a boca pequena e todos os problemas associados com isso, a telangiectasia, aquelas manchas vermelhas, e depois a autoestima. Tenho a certeza que vocês sabem muito mais sobre isto do que eu, porque na internet pode-se encontrar centenas de centros que oferecem estas transferências de gordura, os transplantes de gordura. Chama-se isto uma lipotransferência e essa técnica é muito simples. Faz-se uma lipoaspiração, como no caso das cirurgias estéticas, depois digere-se este produto, que é material gordo com muitas células, agita-se e no fim tem-se um conjunto de células muito variado. Algumas células estão envolvidas na criação de tecido gordo ou de vasos sanguíneos, ou apenas células primitivas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Mas queria dizer-vos muito claramente que nesta mistura não há células estaminais, e vocês vão ouvir as pessoas falar sobre terapia com células estaminais, mas isto não são células estaminais, são células progenitoras que não podem fazer tudo para todo e qualquer tecido. E depois há um princípio muito importante que têm de entender
enquanto doentes. Quando se tem estas células concentradas do tecido gordo, do tecido adiposo, pode-se injetá-las na pele ou colocá-las numa plaqueta de cultura, num laboratório, e fazer com que elas se expandam. E a partir de várias milhares de centenas de células, podemos ter milhões de células. A isto chama-se expansão, mas para isso é necessário um grande laboratório. É uma prática de fabrico válida, cujos regulamentos são muito rígidos, mas quase nunca respeitados. Neste momento, na América, a FDA está a processar uma empresa, a Celtex, que oferece aos doentes estas células expandidas no seu laboratório, que voltam a ser injetadas nos doentes sem qualquer documentação sobre o que acontece a estas células. Estas células podem transformar-se noutros tipos de células que não existem no corpo humano, porque foram obrigadas a expandir fora do corpo humano. Esta área é muito interessante e eu trabalho com algumas empresas que fazem este tipo de trabalho, mas isto tem de ser altamente regulamentado. Caso contrário, os doentes recebem um produto que ninguém sabe o que tem lá dentro. Em Itália, houve um escândalo com a empresa Stamina que injetava células até em crianças com doenças cerebrais e o governo proibiu isso. A maior parte dos centros que oferecem este tipo de transferência de gordura trabalha com células que foram expandidas fora do corpo, deste género. Nicoleta Del Papo está aqui, eu estou muito grato a ela, porque ela tem muita experiência na utilização destas células. São células que são recolhidas de gordura e que depois são injetadas à volta da boca dos doentes. E esta colega tem trabalhado nisto. São fotografias dos doentes dela. Vêem como estava a doente no início e um mês mais tarde. Eu vou pedir à doutora Del Papo que fale um pouco sobre isto mais tarde, porque isto é o trabalho dela. Há melhorias na abertura da boca, como podem ver. As rugas e a plasticidade dos tecidos à volta da boca também melhoram, mas vejam os períodos de tempo. 3 meses. 3 meses. E 3 meses. Antes de eu saber que a Nicoleta vinha cá, eu disse, quando apresentar isto, ela disse-me, quando apresentar isto, diga que isto não vai durar muito tempo. Sim, de facto, os doentes podem ter bons resultados durante algum tempo, mas a gordura é reabsorvida. Portanto, estes resultados de curto prazo são excelentes, mas podem não durar muito tempo. Eu concentrei a minha apresentação na esclerose sistémica, mas é claro que para as pessoas com a hemiatrofia do rosto, especialmente no caso dos jovens, de uma criança, é traumático ter estes defeitos e, portanto, o lipofilling, o enchimento com gordura, pode ajudar a criança a desenvolver a sua autoestima. Há uma persistência variável devido à reabsorção, mas podemos melhorá-la enriquecendo o enxerto com células devidamente expandidas. Células estromais da gordura podem aumentar a duração dos resultados. Eu trabalho com uma empresa, a Tygenix, e com outras, e temos resultados promissores, mas não é uma solução mágica. É possível ter resultados maus em relação à assimetria se o cirurgião não tiver experiência. As expectativas irrealistas são sempre um problema. É um tratamento muito caro e nem todos os sistemas de saúde pagam. E se não controlarmos a doença subjacente, é possível que a situação volte. Passando à fototerapia, houve uma pergunta há pouco sobre os raios ultravioleta. Há uma fototerapia com raios UVA1 que penetra na pele. Isto é um estudo conciso e prático para médicos.
é um tratamento que é habitual para vários problemas da pele, incluindo a esclerodermia. Vem aqui um caso que foi publicado em Londres de uma rapariga com esclerose sistémica que foi submetida a 40 tratamentos ao longo de um ano. Portanto, é um compromisso de longo prazo. Mas ela melhorou na abertura da boca, mas não sabemos quanto tempo isto pode durar. A terapia em si é relativamente isenta de toxicidade e, portanto, é uma possibilidade. Mas, como o professor Mantucci disse, isto tem de ser feito sob a supervisão de um centro com experiência. E, normalmente, são centros de dermatologia. E eu trabalho com dermatologistas e com cirurgiões plásticos também. A boca pequena é um problema para os doentes, porque leva a outros problemas. Por exemplo, trincar uma peça de fruta ou lavar os dentes. Isto é um artigo para médicos que eu achei excelente e enviei-o a alguns dos meus colegas. E diz, bocas pequenas, grandes problemas. Os problemas são essencialmente dentários. Há muitas pessoas que têm seguros de saúde, mas não para cuidados de medicina dentária. E eu passo muito tempo a escrever cartas às seguradoras dos seguros de saúde a dizer que a minha doente com esclerodermia tem problemas dentários que fazem parte da doença, não são problemas puramente dentários. E em cerca de 50% dos casos, a seguradora tem pago os cuidados. Mas há muitos problemas com a esclerodermia, as bocas pequenas e a secura que por vezes há, levam ao aumento das cáries, reabsorção do osso e apenas colocar um implante pode ser muito difícil. Um exemplo, isto é um molde normal que se faz para colocar um implante. Coloca-se um molde, morde-se, mas como é que podemos fazer isto quando temos uma boca pequena? Agora há umas máquinas excelentes que conseguem fazer isto sem se ter de abrir a boca. Chama-se um método de molde digital. O computador cria a forma que o laboratório tem de fazer para a prótese. Portanto, já não tem de abrir a boca. É apenas um exemplo. A mensagem que eu vos quero transmitir é que eu não sou um cirurgião dentista, mas conheço as pessoas e conheço médicos que podem tratar destes problemas. Portanto, o vosso reumatologista consegue, de facto, encontrar alguém que possa tratar desses problemas, com as cáries, secura, etc. E em relação às manchas no rosto, há várias técnicas. Uma é à base de luz, pode-se utilizar a luz pulsada intensa, que é um flash ou um laser, e tenho a certeza que conhecem essa técnica. Os resultados são mais ou menos os mesmos, e eu vou mostrar-vos. Do lado esquerdo temos a luz intensa pulsada e do lado direito o laser. É mais ou menos a mesma coisa, ao fim de 16 semanas, mas há mais complicações com o laser. Se não controlarmos a doença principal, como é evidente, as manchas podem voltar, mas é algo que podemos oferecer, especialmente para as jovens que não conseguem olhar para o espelho e ver as manchas. O meu cirurgião plástico utiliza com mais frequência o laser diodo, mas também tem bons resultados com a luz pulsada intensa. Vou terminar com algumas palavras sobre a autoestima. O que é a autoestima? Houve um senhor, Abraham Maslow, que era psicólogo no fim da década de 40, princípio da década de 50, nos anos 50, que tentou perceber o que é que nos faz, o que é que nos torna felizes. Há pessoas que dizem que querem ser ricas e lindíssimas e ter um carro desportivo e férias no sul de França. Ele disse não. Isso não faz as pessoas felizes, têm de ser saudável, ter algum dinheiro, precisa-se de amigos e familiares, mas até isso não é suficiente. E aí é que chega a autoestima e a confiança. Mas até aí, isso não é o principal. No topo desta da pirâmide, temos coisas como a moralidade, a criatividade, coisas de que nos esquecemos quando temos problemas a este nível. Quando eu estava a investigar isto, encontrei um dos meus ídolos, o Brad Pitt. O que eu daria para ter o aspecto do Brad? Mas o Brad sofreu uma depressão terrível e eu nunca tive depressão.
Brad é rico, lindíssimo e teve uma depressão horrível. O que é interessante é que Maslow disse que esta pirâmide está errada. Eu esqueci-me de algo mais tarde. Ele disse que se tinha esquecido que a transcendência absoluta da felicidade consiste em ajudar as outras pessoas. E Brad Pitt descobriu isto quando estava a filmar em Casablanca, não sei se viram esse filme. Quando ele estava a filmar, estava altamente deprimido e viu a pobreza e a miséria das pessoas em Marrocos. E, conjunto com o Bono, o amigo, começaram a dar concertos de caridade. E ele sentiu que isso é que lhe deu a autoestima e a felicidade final. Não o seu rosto, não o dinheiro que tem, mas o facto de dar aos outros. E eu, por vezes, tenho de pensar sobre isso. Como eu disse, eu nunca tive um grande problema, mas quando tenho problemas, o meu filho, que é um astrónomo amador, ele é médico, mas adora olhar para as estrelas. E ele disse, pai, olha para isto, e enviou-me isto. Pai, tu estás aqui, esquece os teus problemas. São apenas um pontinho minúsculo numa galáxia de milhões de galáxias. Queria terminar dizendo obrigado pela vossa atenção, pela vossa confiança e coragem. Vocês, de facto, inspiram-me a continuar. Obrigada. Dear Professor, thank you very, very much for this. Caro professor, muito obrigado por esta apresentação tão fantástica. Deu-nos, de facto, grandes esperanças, porque a maioria dos doentes sofrem de grandes mudanças faciais e, portanto, queremos melhorar assim que possível. Muito obrigada. Vamos passar a palavra agora a Maureen Sauvé, que é a antiga presidente da Associação de Doentes do Canadá e que nos vai falar sobre reajustar a minha vida. Good afternoon. Muito boa tarde. A esclerodermia trouxe muitos problemas e muitas alterações à minha vida, mas principalmente o principal desafio tem a ver com o medo do progresso, da evolução. Será que vai ser muito mau ou não? Lembro-me claramente do primeiro dia em que notei as mudanças faciais em mim própria ao olhar-me ao espelho. Fiquei aterrorizada. Telefonei à minha irmã e chorámos ambas. A esclerodermia estava a roubar a minha identidade. Como é que eu podia tornar a olhar para os meus amigos, para a minha família da mesma forma? Como é que eles iriam ver-me, olhar para mim? Como é que podia lidar com tudo isto? I did something really strange at that moment. E naquele momento eu fiz algo surpreendente. Comecei a olhar para as fotos nos meus álbuns e acabei por perceber que a minha cara sofreu mudanças toda a vida, desde bebê, com grandes bochechas e completamente careca e sem dentes. Um pouco mais tarde, depois quando passei a ser uma teenager completamente deslocada, com uma cabeleira enorme. E depois, anos mais tarde, um corte radical de cabelo. E quando tive que fazer um tratamento de fertilidade para engravidar da minha filha e em que estava toda inchada devido aos medicamentos e à sua ação sobre o meu corpo. E olhando para estas fotografias, eu vi claramente as mudanças. As mudanças faciais não são algo novo para ninguém. Não temos a mesma cara durante 40 anos. As coisas não se passam de um dia para o outro. Há aqui uma evolução. E a evolução da minha cara, do meu rosto, ensinou-me que em cada fotografia eu podia estar a sorrir e parecer feliz. E esta viagem ao passado, este olhar para as minhas memórias, deram-me perspectiva. A esclerodermia, de facto, não me vai roubar a minha confiança.
e a minha autoestima. À medida que envelhecemos, a nossa cara envelhece. Eu estou diferente também devido à minha doença, mas a minha cara iria mudar de qualquer forma. E não posso deixar que a esclerodermia me roube a identidade. A Kellogg's fez um anúncio fantástico que eu gostaria de partilhar convosco. E esse anúncio diz: 97% das mulheres têm um momento de detestar o seu corpo todos os dias, em cada dia. Pensem nisto. É muito. A maior parte de nós olhamos para o espelho e queremos mudar alguma coisa no nosso corpo. Seja o peito, os braços, o cabelo, as coxas, o rabo. E nós podemos de facto mudar a perspectiva, que é muito mais importante do que mudar partes do nosso corpo. Devemos ter uma voz dentro de nós que nos tem que manter alertas para estas mudanças. Nós temos que ser mais simpáticos para nós, olharmos para o nosso corpo de uma forma mais positiva. Devemos olhar para o espelho e ver as coisas boas e as coisas menos boas e orgulharmos-nos daquilo que temos. Gostaria de partilhar uma coisa que o meu marido me diz há 35 anos. O que é mais bonito sobre ti quando entras numa sala é o teu sorriso, muito mais importante que a tua roupa ou qualquer outra coisa. Portanto, entra sempre numa sala a sorrir. Obrigada. Thank you very much, Maureen. Muito obrigada, Maureen. Vamos passar a palavra agora a Silvia Sandelescu, da Roménia, e é a presidente de uma associação muito jovem, a Associação de Doentes com Esclerodermia da Roménia. Hello, thank you, FESCA. Olá, agradeço à FESCA por me ter convidado para falar sobre a minha história. Nasci como qualquer outra pessoa, um bebê normal. Tive uma vida normal até fazer 16 anos, quando adoeci. O veredito veio de um médico que me disse que sofria de esclerodermia, que a minha pele se ia tornar muito dura e que ia ficar com a pele como a pele de um crocodilo. Que eu talvez tivesse sorte de chegar aos 30 e ainda conseguir trabalhar e ter uma vida normal. Portanto, o que eu perguntei na altura foi: o que é que me vai acontecer? Como é que vai ser o meu aspecto? Eu imaginei que iria ficar assim. Foi isto a primeira coisa que pensei em relação à minha pele. E como é que iria ser o meu aspecto daí a um ano ou dois, com a minha pele de crocodilo, sem ser capaz de me mexer. Então comecei a preocupar-me com o meu rosto e o meu aspecto. Eu pensava: será que eu vou continuar a poder dançar, ir à escola? Será que os meus amigos vão olhar para mim como um ser humano ou como uma coisa? E com a ajuda da minha família, dos meus amigos e dos médicos, eu entendi que há vida com a esclerodermia, uma boa vida. E depois disso, foi um período bastante longo até agora. Podem ver que já passaram muitos anos, 18 anos. E eu entendo que isto tem a ver com a forma como eu penso sobre a esclerodermia.
e com a minha determinação em vencer, o meu otimismo. Aparentemente eu sou tão normal como qualquer outra pessoa. Sou apenas eu. E vivo uma vida excelente que qualquer pessoa pode ter. A vida é fantástica e eu estou a adorar a minha viagem na vida e espero que vocês façam como eu e como eu continuarei a fazer. Talvez um dia eu venha falar sobre o meu bebê e a minha família, como a minha colega fez hoje com o seu bebê de 4 meses. Muito obrigada. Thank you, Sylvie. Muito obrigado, Sílvia. Desejo que os seus sonhos se concretizem. Antes das perguntas, gostaria de partilhar convosco uma informação muito importante. O jantar, para quem vai ao jantar, é hoje, não é amanhã, é hoje, às 7h30. Leiam lá fora a morada do restaurante, podem tirar uma fotografia para guardar ou tomar nota. Portanto, o jantar é hoje, não é amanhã. Vemo-nos mais tarde no jantar. Agora, se tiverem alguma pergunta, muito breve, porque estamos um pouco atrasados. Tem alguma pergunta para o professor? No questions. Não há pergunta, então muito obrigado pela vossa atenção.